assim que a gente começa, né? Porque se começar um bate-papo do Regis Antônio, gente, vai ser assim. A partir de agora a gente começa a conversar. Estamos aqui. Seguinte, a gente estava trocando ideias, confidências. Já começou. Deixa eu avisar, ó, pessoal, avisar a nossa entrevistada, a psicóloga Helder Gislene. Ela falou assim, estava porrinhando a produção, todo mundo. Ela falou assim, gente, o que a gente vai conversar, Regis? Eu falei, amor, fica quietinha, deixa eu falar. Deixa eu falar. Seguinte, primeiro, obrigado por ter aceitado esse convite, porque assim, você é corajosa, tem que falar uma coisa pra você. Pois é. Tô até com medo agora. Depois Helder, desse eu sou corajosa, eu tô começando a ficar com medo. olha que a gente tem muita estrada pra conversar, tem muita coisa pra gente conversar. Vamos lá. Bora, vamos conversar. Vou olhar pra essa lente da verdade aqui, Gente, vamos ver. contar uma coisa pra vocês. Ela tava querendo saber pra que lado que ela olhava, né? Eu falei, não, você olha pra mim, não olha pra lá. Lá é pra alguma coisa mais específica. Mas vem cá, deixa eu falar pra você. Sabe Diga. por que eu chamei você pra bater papo? Vamos lá. Porque psicóloga, isso, você sabe que isso me encanta, né? E demais, psicologia muito me encanta. E aí, eu quero saber de você, já começo o nosso bate-papo perguntando o seguinte, gente, uma psicóloga, você cuida da cabeça dos outros, na verdade? Ou pelo menos você tenta cuidar da cabeça. Eu tento. Você tenta. Essa é a questão. eu Mas tento. quem cuida Me da tua esforço. cabeça? Quem cuida da tua cabeça, amor? Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? E essa é uma pergunta extremamente importante, tá? Porque todo mundo fala assim, que psicólogo é meio louco ou totalmente louco. Não, imagina, nem um pouco. E aí eu vou dizer que tem muitos que são totalmente loucos. Tem, sim. Opa, em toda a área tem uns que são, meu Deus, que eu falo, ai, senhor, Amigos coitado. seus? Muito, amigos não, né? Esse grau de uns que são, proximidade a gente não permite. Mas essa é uma grande questão. Tem muita gente até que faz assim, eu vou fazer psicologia para eu me entender. Tá. Ninguém faz psicologia para se entender. Quem faz psicologia para se entender fica mais louco ainda, ok? Também. O que faz você se entender é um bom divã. Entendeu? Você vai fazer análise, você vai fazer terapia para se entender. Essa é uma questão. E o que acontece é que muita gente se torna terapeuta, né? Se torna psicólogo clínico sem nunca ter feito terapia na vida. Então, se você me perguntar, você faz terapia? Com certeza. Faço terapia desde que eu comecei a fazer a faculdade de psicologia. Antes você não fazia terapia? Não fazia terapia. Entendi? Entendi. Entendeu? Entendi. Não fazia. E aí, quando eu comecei a fazer a psicologia, no primeiro ano já fui fazer terapia. Depois, no terceiro ano de psicologia, eu já passei a fazer análise, e aí cheguei a fazer análise 5 vezes por semana. Análise 5 vezes por semana? divã. Meu pai falava, Caso você vai era me grave. falir. O caso era grave. O caso era grave. 5 dias por semana? Você só dava É. folga pro terapeuta 2 Nas dias. 2 vezes por semana. Mas é muito interessante isso, porque as pessoas também têm um erro muito grave. Elas dizem assim, Helder, não marca a sessão perto, por exemplo. Não marca 2 vezes por semana, não marca a sessão perto porque eu não vou ter assunto. Tipo segunda e terça. Marca lá pra segunda e sexta. Isso, ou porque eu não vou quinta. ter assunto para conversar. Você não vai na terapia para perguntar o que você vai fazer. Para perguntar assim, que decisão que eu vou tomar? Eu compro o potinho vermelho ou verde? Você vai lá para trabalhar a tua estrutura de personalidade. Entendeu? São coisas muito distintas. Então, existem muitos erros em relação a você fazer terapia. E esses erros acontecem pela própria formação do profissional. Por quê? Tá? Como assim, própria formação do profissional? Porque tem Bora. muito profissional que a gente tem hoje muitas faculdades de todos os cursos, muita faculdade péssima por aí. Nossa, sério? Opa! Bom, a gente Entendeu? pode... Com tem essa pra tudo. formação EAD, com essa facilidade que você tem hoje de cursos, você tem, infelizmente, uma péssimas faculdades por aí. Pra você é AD... Nem todos, mas 90% das faculdades EAD, a formação é muito ruim. Tá. Entendeu? E não é só por conta do professor ou da universidade, por conta dos alunos também, que buscam um curso assim, eu preciso ter um diploma, então eu vou lá e vou me matricular em alguma coisa, de vez em quando eu copio uma matéria e entrego lá e está tudo certo, entendeu? O curso de psicologia é um curso muito sério, extremamente sério. Você trabalhar com a mente humana, com a mente de uma outra pessoa... Você vai mexer com a cabeça dela, né? É o que mais estrutura, o que comanda a vida da gente efetivamente, é a nossa cabeça. Entendeu? Então, você tem que entender assim, olha, para eu trabalhar a mente de alguém, eu tenho que estar com a minha sã.
Chega mais perto do microfone, fazendo favor. E a primeira coisa, desculpa aí, gente. Chega mais perto do microfone, fazendo favor. Eu vou começar a trabalhar essa coisa de fama, tá? Agora que eu estou em entrevistas, muitas entrevistas, para lá e para cá, vou começar a trabalhar melhor essa parte de mídia. Desculpa aí, gente. Então, assim, o que precisa acontecer? Precisa se entender que, por exemplo, você tem que saber, o terapeuta tem que trabalhar o que é conteúdo dele, terapeuta, e o que é conteúdo do paciente. O terapeuta não dá pitaco na vida do outro baseado na vida dele? Exatamente, você tem que separar isso. Exato. O que são questões minhas e o que é questão do paciente. E tem muito terapeuta, muito mais do que você imagina, que vai dar pitaco, como você disse, e que é uma coisa totalmente diferente. Você não está lá para dar pitaco na vida de ninguém, e você vai dar pitaco pautado nas suas questões. Isso a gente tem um nome psicanalítico que a gente chama de contra-transferência. Você vai colocar as suas questões na vida do outro, e não tem nada a ver com isso, você tem que separar as suas questões. Quando que você sabe separar isso? Quando você é um cara analisado, um profissional analisado. Tá. Entendeu? Se você nunca fez análise... Eu não acredito nisso. Você não acredita na tua profissão. Se você nunca fez análise, primeiro, você é uma pessoa muito narcísica para achar que você não tem problema nenhum. Não, você tá vendo que você tá botando para fora aqui também, né? Não, mas eu tô rasgando o verbo do jeito que tem que ser, porque o profissional tem que achar que ele é muito narcísico para nunca ter tido um RG, um CPF, né? Tá. Então, assim, ele vem de uma família que nunca teve problema, um pai e a mãe que nunca teve problema, ele nunca teve problema na vida, né? Perfeitinho. Então, você tem que trabalhar as suas questões. Para você estar com as suas questões todas. Depois, você tem que fazer o que a gente chama de análise didática, que é uma outra coisa extremamente importante. Você vai discutir muitos casos dos teus pacientes com outro profissional, que são casos mais interessantes, mais graves, mais difíceis, e você vai discutir esse caso de uma forma didática para você poder trabalhar isso com o teu paciente. Isso, sim, faz toda a diferença entre um excelente profissional, psicólogo clínico, e qualquer psicólogo clínico. Agora, deixa eu te cortar. Eu vou te cortar de propósito mesmo, porque eu quero saber o seguinte. Tá, vamos lá, muito técnico, aquela coisa toda. Durante a análise, você tá lá, o paciente teu tá lá, aquela coisa assim, o bicho tá lá na 30ª sessão. E está repetindo aquela mesma coisa. Mentalmente, você não olha para aquela criatura e você fala assim, misericórdia, de novo a mesma questão, de novo o mesmo assunto, de novo esta mesma conversa, esta criatura está me pagando, porque, claro, você é profissional, e está patinando no mesmo lugar. Mentalmente, eu acredito que, assim, dentro da tua cabeça, aquilo também dá umas vontades boas, não dá? Deve dar umas vontades boas, não dá? Então, você tem várias questões por aí, né? Você tem vários aspectos. Não vem com coisa técnica certinha, não, porque a gente não vai entender. Mas o que eu quero te dizer assim, você tem várias questões. Você tem aquele paciente... Por exemplo, eu tive um paciente que ficou comigo 22 anos. Misericórdia. E aí eu vou te dizer por quê. Era um paciente que tinha uma dificuldade gigante, ele não fazia amigos em hipótese nenhuma. E a questão dele, eu dizia para ele justamente isso. Cara, você me paga para não resolver a tua vida. Então, ele botava a culpa em você, você sentia que... Não. Ele era justamente isso assim. Helder, eu não quero resolver minha vida. E a única pessoa com a qual eu quero conversar é com você. Eu falei, Helder, eu quero a tua amizade. Né? Eu só quero vir no consultório, num lugar reservado, para eu falar das minhas questões com você.com.br. Eu não estou afim de conversar com outras pessoas, não quero me dividir as minhas questões com outra pessoa. Então, assim, ele só parou de fazer análise porque quem pagava a análise dele eram os pais. Ele já tinha 53 anos. 22 anos ficando com você, ele tinha 53 anos, ok? Quando os pais morreram, ele não tinha mais grana. Nossa, acabou a amizade. Helder, acabei minha amizade com você, Helder. Então não tem mais ele parou de ir no consultório em função disso. Exatamente, ok? Só que você não me respondeu o que eu perguntei. Quero saber o seguinte, se mentalmente você olha... Você não dá umas pensadas assim nervosas? Eu não só penso, eu verbalizo. O paciente? Sim. Eu vou mostrar, eu vou falar para ele o que está acontecendo.
Então, assim, essa é a função do terapeuta. Tá, mas peraí, eu tô aqui, de repente eu posso estar olhando, porque aqui a gente tá aqui conversando. Dizendo assim pra ele, putz, que Exato. porre, Não, eu ia falar cara, assim, puta que pariu, né? evolui. Beleza. Você não vai falar isso pro paciente. Mas Não, o puta que pariu eu não vou falar, A né? gente corta. Mas em alguns momentos, eu vou dizer isso pra ele, como dizer, escuta, você vai continuar aqui, né? E você tá percebendo que você não evolui? Você vai continuar me pagando Tudo bem pra que não não é Pokémon, evoluir. mas evoluir é meio complicado também para as pessoas. Depende, alguns são mais acelerados no aprendizado, não é? Aprendem com o próprio Então, aí, erro. é isso que eu estou querendo te dizer. O Freud dizia que você precisa repetir para elaborar. Alguns demoram um pouco mais nessa elaboração, outros menos. Agora, alguns querem elaborar, outros não querem. Então, E aí você vai dizer isso para o paciente. Entendeu? Você vai continuar vindo aqui para não trabalhar, você vai e isso eu já falei para vários. Escuta, você vai continuar vindo no consultório, gastando seu dinheiro, gastando seu tempo, para quê? Para que motivo? Simplesmente para dizer que você faz análise. E já disse algumas vezes para alguns pacientes, você está queimando meu filme. Sim. Você está queimando meu filme? Sim, eu disse assim, por quê? Porque você vem no consultório, tá, verdade. você não faz absolutamente nada. Você continuar na mesma merda que você estava e ainda você fala para os outros que você faz que terapia faz terapia comigo. Exatamente. Aí Exatamente. Aí acaba te queimando. Aí eu acho complicado. Aí você fala assim, você queima o meu filme, já brinquei com vários pacientes, você queima o meu filme. Você vem no consultório, não faz absolutamente nada. Nisso. E ainda você vai assim, fui naquela terapeuta e não resolveu coisa nenhuma. É porque o boca a boca sabe que levanta e derruba, né? Exatamente. Fazem outras coisas, mas o boca a boca ele levanta e te derruba. Isso aí ele vai... Não adianta você ter plaquinha, entendeu? Brilhando, um monte de coisa ali. O que leva os meus pacientes para o meu consultório é o boca a boca. Né? Então, aí eu costumo brincar muito com isso, com alguns pacientes que estão ali patinando e simplesmente estou vindo aqui porque quero vir só. Seguinte, o nome é tudo. Né? Aí você está falando o nome é tudo. Eu já percebi, gente, de repente... A gente conversa, a gente vê meio blogueirinha. E a gente acaba comendo também junto aqui. Blogueirinha. Você é meio blogueirinha? Se eu sou? Não. Meio blogueirinha, você não é? Não. O que você acha? Você não é blogueirinha? Ah, Helder, você não é blogueirinha, não, Helder? Não. Você não é blogueirinha? Não sou. Não sou. O que eu acho é o seguinte, hoje em dia, a gente usa, hoje eu uso a mídia, e eu tenho, a única coisa que eu tenho um Instagram, já fiz algumas lives, e eu acho que é muito importante a gente divulgar conteúdo. Entendeu? Essa coisa de eu colocar uma maquiagenzinha bonitinha, fazer propaganda para divulgar meu nome, me livre disso. O dia que eu começar a fazer isso, vocês podem me internar, porque efetivamente fiquei louca. Não, você chegou onde eu estava querendo chegar, porque, por exemplo, a gente entra no Instagram da Helder, e realmente, assim, você faz as lives, e é justamente isso, para chamar atenção para as questões sociais, né? Para as questões que estão acontecendo também no momento. Né? E quando eu pergunto para você se é blogueirinha, porque a gente percebe que tem profissionais que postam fotos e conteúdo, que a Bom não tem conteúdo porcaria nenhuma. Né? Então é isso, é só mesmo só para fortalecer o nome. A minha questão é assim. Eu tento, e essa é uma questão que eu tenho comigo. A minha preocupação é uma preocupação social. No meu consultório, eu tenho uma quantidade que eu consigo atender por dia. Meu braço alcança até um tanto. Agora, a minha voz, a mídia, a informação que eu dou, ela pode alcançar muito mais. O que a gente está fazendo aqui hoje, de repente, eu falando algumas coisas, eu posso atingir muitas pessoas. Eu não sei a proporção disso aqui, do que eu estou falando, quantas pessoas eu posso alcançar. Quando eu publico um vídeo falando alguma coisa, de repente tem 800 visualizações, 1000 visualizações, uma pessoa compartilha com a outra. Então, ali eu tenho um alcance gigante. Isso, sim, para mim é importante. Quantas pessoas eu posso alcançar através dessa informação que eu passo? Mas eu alcançar com informação, né? Exatamente. Então, assim, eu fui professora de pós-graduação durante 12 anos. Nossa, você teve saco para ser professora? De pós-graduação, durante 12 anos. Isso, para mim, era fantástico. Você gostava? Muito. Porque ali eu vou disseminar conhecimento. E conhecimento, para mim, é isso. Você tem que fazer uma corrente do bem. Você tem que disseminar. Informação não é algo que tem que ficar só para você. Ele tem que fazer essa corrente do bem. Tem que ir para o outro, poder alcançar pessoas. Hoje, nós iniciamos o mês de prevenção ao suicídio. Sexta-feira, Araçatuba perdeu uma adolescente. Entendeu? Então, assim,
A gente tem cada vez mais de trazer temas à tona e fazer pessoas falarem de saúde mental, que ainda é um tema muito, muito restrito. As pessoas ainda não conhecem muito sobre saúde mental, entendeu? Então, eu fico desesperada para tentar cada vez mais falar disso. E agora tentar falar, já que a gente tem a mídia, tentar falar de uma maneira... Igual você falou, Helder, para de falar de maneira técnica. Vamos tentar falar de uma maneira onde as pessoas possam entender do que a gente está falando, de uma maneira mais descontraída, onde a gente possa tentar. Por exemplo, há 5 anos, no mês de setembro, esse ano, o ano passado, a gente não conseguiu isso. Esse ano, não sei se a gente ainda não vai conseguir, infelizmente, mas eu vinha voluntariamente visitando de Penápolis a Valparaíso todas as escolas possíveis, fazendo palestras gratuitamente à noite, no mês de setembro, nas escolas particulares e estaduais, municipais, me oferecia, falando sobre prevenção do suicídio. Você acha que isso você acha que dessa maneira, você se oferecendo, você alcança as pessoas, Helder? Porque assim, a gente tem ainda aquele preconceito de tipo assim, não vou no psicólogo, porra. Não vou no psicólogo porque eu não sou louca, né? Não vou no psicólogo porque eu não sou louco. Você acha que isso ainda é uma barreira e você consegue alcançar também? Isso ainda é uma barreira. É uma merda. Entendeu? Isso é uma... Então, eu tenho que chegar lá e falar disso para as pessoas. Eu lembro uma situação em Guararapes, há uns 3 anos atrás, tanto é que uma das lives que eu fiz, eu li a carta desse adolescente, tá no meu Instagram, tem lá, e li a carta da mãe desse adolescente agradecendo, tanto o adolescente agradecendo e falando para os outros adolescentes, uma carta dele dizendo, olha, se você está passando por esse problema, peça ajuda, e a mãe se colocando como foi para ela ver o filho tentando suicídio. E eu estava dando a palestra numa escola particular em Guararapes e sentada assim na primeira fileira tinham vários adolescentes, era para pais e adolescentes. E todos os adolescentes começaram a chorar. Nossa! E falando sobre suicídio, e eu não entendi o que estava acontecendo. Eu vi que começou a ter uma comoção, não entendi aquilo desses adolescentes chorando, mas eu entendi que alguma coisa estava acontecendo. Quando terminou, esses adolescentes todos me cercaram e disseram assim: a gente está com um amigo que tentou suicídio. E a mãe desse amigo está aqui na escola e ela não sabe que o filho dela tentou suicídio. O que a gente faz? Rapaz. Aí eu falei, a gente vai conversar com ela agora. Assim, na lata? Você na falou lata, assim pra falei, eles? a gente vai conversar com ela agora. E a mãe estava lá na E escola? a mãe estava lá. Aí nós chamamos, eu pedi licença para a diretora, no final da palestra, nós chamamos essa mãe num particular, numa sala, e era a melhor amiga que estava lá, a melhor amiga desse adolescente. E aí nós contamos para essa mãe. Essa mãe, óbvio, passou muito mal, quase desmaiou. Nós tivemos que chamar o marido, chamou parentes para socorrê-la, tal. Nós contamos tudo o que estava acontecendo e que o menino tinha dito que ele ia tentar de novo, porque ele tentou suicídio na festa, no final de semana, e ele não conseguiu porque os amigos socorreram na hora. Mas ele falou que ele ia tentar novamente, né? E aí a gente cuidou. Enfim, essa mãe, no dia seguinte, levou ele para o meu consultório e eu cuidei desse menino. Então, a gente assim, salvou uma vida naquela situação. É isso que eu queria saber. Porque, por exemplo, você acha que as pessoas hoje em dia estão mais preparadas? Os pais estão mais preparados? Porque, aí você me corrija, porque talvez se isso tivesse acontecido alguns anos atrás, esse moleque tinha tomado umas porradas, tinha tomado uns tapas na orelha. Você não concorda? Ele podia ter tomado umas porradas na orelha e se matado depois. Porque não era assim? Do mesmo jeito. Antigamente tinha aquela visão, né? Toma uns tapas no pé da orelha. Porque antigamente as pessoas não tinham muita compreensão. Pai e mãe era mais ignorantão mesmo. Metia o pé no pé da orelha, metia a mão no escutador de novela e pronto, acabou. Era assim. E aí, então, mas ele ia se matar de qualquer maneira. Então, ele ia tomar o pé na orelha, se matar, e depois os pais iam ficar culpados pro resto da vida. Então, mas hoje a compreensão é diferente. O que você acha que a compreensão é diferente? Sim, eu acho que os pais já buscam um pouco mais ajuda. Mas ainda tem muitos pais que não procuram. Que tapam só com a peneira, né? Que tapam. Entendeu? Mas por quê? Questão de grana, vergonha? Por que meu filho tentou suicídio, deixa eu ficar quieto? Você tem ainda muita coisa. Você tem a ideia de que a primeira coisa, a ideia é igual assim, cachorro que late não morde.
Entendeu? Então, essa é a primeira coisa, de que quem fala em suicídio não comete. Essa garota que se suicidou sexta-feira, em 2019, ela tinha escrito uma carta já falando que iria se matar. Se matou depois. Quem vai se matar dá indícios? Todos. E quem fala que vai se matar, uma hora se mata. Você sabe que esse assunto é pesado e as pessoas evitam, né? Exatamente. Por que as pessoas evitam, Helder? Justamente por isso, porque não sabe lidar com a história, porque o assunto é pesado, porque a gente vive uma era do prazer. Não, mas qual uma prazer? era de qualquer tipo de prazer. As pessoas hoje vivem uma geração sinestésica. As pessoas querem todo tipo de prazer. Entendeu? Então, qualquer coisa. O quê? Sexo? Sexo. Mas por quê que eu tô buscando as drogas no sexo? Porque as pessoas querem um momento. A gente vive uma geração onde as pessoas acreditam na ideia de uma felicidade absoluta. Tá, aquela Entendeu? ideia que tá lá no Instagram. Utópica, exatamente. Aquela ideia É que tá lá no essa virtual. geração virtual. Então, as pessoas. Tudo que diz respeito a dor, as pessoas evitam. A gente evita a dor, né, menina? Bom, claro que isso é normal, mas assim, tem momentos que não tem como você evitar a dor. E Você vai ter que lidar com ela. Exatamente, e ninguém quer isso. Então, qualquer pessoa que venha com um assunto chato, que venha falar do seu sofrimento, que venha falar da sua tristeza, você coloca esse amigo de lado. Você não tem paciência, usando um termo bem popular, você não tem saco para lidar com esse amigo, com o problema dele, cada um com seus problemas, já diria no popular hoje, e aí você vai deixando essas pessoas de lado. Aí, cara chato, nossa, que menino chato, não tem outro assunto para falar. E isso é pesado. A pessoa que está com uma depressão ou que está num momento desse, ela é uma pessoa que está pesada. Você não tem paciência para lidar com o sofrimento. A gente não tem paciência para lidar com o depressivo. Não tem. Não é? Nós não temos paciência para lidar com o depressivo. Não tem. Você acha que é frescura? Não tem um documento. Você não pega na mão como um câncer, que você olha, aquilo está concreto, e você olha. Então, de modo geral, todo mundo acha que aquilo é frescura. Nossa, mas que saco. Sacode a poeira, dá a volta por cima. Você não tem um documento que você olha, entendeu? Até quem está assistindo e vendo a gente, agora e ouvindo a gente, eu tenho certeza que passou por situações, porque eu já fiz isso. Tem hora que eu também não estava legal, não estava bem, aquela pessoa está lá depressiva, a gente sabe que a pessoa está à base de remédio, a gente evita, a gente desvia o olhar, vai vir aquela mesma conversa. Aí é errado, porque às vezes a pessoa ela só quer, às vezes o depressivo, o que o depressivo quer? Ele quer falar. Muitas vezes, entendeu? Você tem várias situações. Você tem aquele que quer falar, você tem aquele que não quer falar naquele momento, mas ele quer tua atenção. Quer ficar na caverna. Ele quer ficar na caverna, mas ele quer uma companhia. Lá junto com ele na caverna. Na caverna. A gente, para trazer para cá, é mais Entendeu? difícil, né? Ou você quer alguém que fique ali, que diga assim, tô aqui do teu lado. Qual que você aconselha, gente? Isso aí. Entendeu? Porque é diga difícil. assim, eu tô aqui com você. Eu tive um paciente, por exemplo, um dos pacientes mais graves que eu tive, mais grave. Esse paciente, ele ficava comigo de manhã à tarde, ele não quis se internar de maneira nenhuma. Foi um paciente até que a família tinha muita condição financeira. Então, ela assinou um termo que eu e o psiquiatra assumimos o caso junto, assim, e ficou em tratamento que a gente chama de ambulatorial, não internou. E a família assinou o termo de que assumiria o risco. E ele fazia terapia de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, ele só não vinha no domingo, e com todos os cuidados que eu orientei, e ele fazia terapia de manhã e à tarde. De manhã e à tarde? Todos os dias. Né? Tamanha gravidade desse cara, um moço de 24 anos, mais ou menos. E durante uns 10 dias, mais ou menos, ele vinha para o consultório de manhã à tarde, ele não abria a boca. Ele vinha, sentava na poltrona, chorava, levantava e ia embora. De manhã à tarde. Durante uns 12 dias, mais ou menos. Ele não abria a boca, ele chegava e eu só dizia, fulano, eu estou aqui com você. A hora que você estiver disponível para falar, eu estou aqui com você. Ok? Ele balançava a cabeça. E não falava nada? E não abria a boca. Gente. E ele saía, só dizia para mim, obrigada. Isso ficou quanto tempo, Helder? Uns 12 dias, assim, no silêncio absoluto. Né? E aí, depois, ele começou a conseguir, às vezes, ele falava 2, 3 palavras na sessão. O que já era um progresso, né? E eu conseguia ir pontuando algumas coisas para ele na sessão, dizendo que eu estava ali, que eu entendia a dor dele e tal. E foi indo aos poucos, tal. Ele ficou comigo em torno de uns 6 meses.
Ele tinha ideia suicida o tempo todo, extremamente medicado. Hoje ele está super bem, casou, tem filhos, uma graça. E sempre que eu encontro com ele, ele diz, nossa, eu nem acredito que eu estou vivo por tua causa, por causa do psiquiatra que estiveram comigo. Você é mãe? Sou mãe. Quantos anos tem? 17. Ela? A minha Menina? filha, Como que a ela Fernanda. chama? Fer, um beijo para você. Nossa, 17 anos. Você acha que você tem sorte? Você fica analisando. Vamos lá. Fer, presta atenção. Você fica analisando tua filha? Não tem como, Você não. fica de olho na tua filha? Sem dúvida. Você é aquela. Grudada. Você acha que você é mais chata, mãe psicóloga, por ser psicóloga do que não? Tô aqui na normalidade das mães. Você fica ali em cima? Eu acho que sim. Não tem como você não. Primeiro, assim, eu sou uma mãe e, como toda mãe, você tem que ser chato. Uma mãe que é legalzinha, boazinha, não é mãe. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Tá? Toda mãe tem que ser chata. Mãe não é amiguinha, legalzinha. Isso aí é amiga, é colega. Mãe é chata, é a função dela ser chata. Né? Não estou falando de ser crica, mas assim, é a nossa função. Você tem que chamar atenção, você tem que corrigir, você tem que ensinar valores. Então, a gente é chato, a gente vai ouvir isso de todo mundo. Eu Mas ouvi tem da minha hora que mãe. não pega, né, amiga? Vamos falar Entendeu? a verdade. Tem horas que a gente tenta ensinar, mas a criatura Claro, não... e faz parte. Então, eu brinquei com ela a vida inteira, assim, ó, senta aí. Ela, nossa, mas eu já sei que você vai falar. Eu falava, mas tudo bem, senta aí, porque eu preciso fazer minha função. Falando nisso, peraí, a gente já volta nesse assunto. Sabe o que a Danada fez lá na TV esses tempos atrás? É, isso aí que eu ia falar pro Rô, falei assim, não, deixa que a gente conta aqui na hora. Tava lá na TV, ao vivo, tava entrevistando a bonita aqui. E vai me dedar agora. Não, lógico, com certeza. Aí tem um ponto, né? Tem um ponto. Então você tá lá e já tava no final do programa. Aí a produção tava assim no meu ouvido. Embora, porque eles começam assim, 9h40, a hora que dá lá, embora. E ela respondendo. E eu só assim, olhando com aquela cara de blasé pra ela, eu tava vendo que ela não ia terminar. Eu, bora. A hora que eu fiz assim, pera um minutinho. Ela fez desse jeito, no ao vivo. Eu precisava terminar a explicação, gente. Eu olhei pra ele, tipo assim, fica quietinho aí, tá? Que eu preciso terminar a explicação. Desse jeito, com ao Como vivo. se o programa fosse meu. Eu falei pra ele, cala a boca aí, fica quietinho. Literalmente. Fica quietinho. Não, e eu assim. E o pessoal ficava assim no meu ouvido. Vambora. Porque gritam, né? Pra vocês, pra quem tá na TV lá no ar, não tá ouvindo. Precisava falar, gente. Os meninos ficam assim. Muito. Vambora. Eu tô assim. E a gente vai dando dica, né? Eu tô assim. Eu, tipo, tô te ouvindo aí dentro, mas deixa ela respirar que eu entro, né? E a mulher não parava. Posso fazer nada. Ainda bem que hoje eu tenho bastante tempo, posso falar, comer, brincar. E aí eu falei pra ele, se eu vou num programa que eu posso falar bastante, então você fica quietinho que eu vou falar. É só por isso que eu vou. Você gosta de conversar, né? Muito. Mas isso é uma característica de todo psicólogo ou não? Não, essa é uma característica minha. Tá, porque psicólogo também é calado. Tem gente que é calada, Tem introspectiva. Muitos. Desculpa, gente, esses aí não tá comigo, eu não vou, não. Desculpa. Porque se não tiver o mínimo de conversa, também não dá, né? Então, essa é uma ideia também que as pessoas têm, que todos são. Eu gosto muito, por exemplo, de dar palestra, acho que por isso também que eu fui para a área da docência. Você gosta de falar mesmo, né, Helder? Gosto muito. Você gosta? Mas essa também é uma outra coisa que as pessoas confundem, né? Por isso que a área da psicologia me encanta. As pessoas acham que eu sou uma pessoa assim, extremamente extrovertida, que eu chego, tô em arroz de festa, que eu tô em todas. E eu não sou. Olha que engraçado. Não, imagina. Então, ela vai dar uns tapas em mim daqui a essa é uma pouco. confusão que todo mundo faz. Porque tua personalidade. Eu não sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa super reservada. Eu também falo isso de mim, ninguém acredita. Então, eu também falo isso de mim, ninguém acredita. Né? Ninguém... Meu marido tá aqui, pode perguntar pra ele. Eu sou uma pessoa reservada. Me chamam até de facinho, mas eu não. Exatamente. Eu não essa sou. era uma coisa que as pessoas confundem. Eu sou uma pessoa comunicativa. Mas eu não sou uma pessoa extrovertida. Não, mas você é chata. Eu sou insuportável. Eu sou chato, quem trabalha comigo. Mas eu sou chato porque eu gosto das coisas certas. Então, isso que eu ia te falar. Existe uma diferença. Tá vendo como você vai tendo que aprender a distinguir as coisas? Existe uma diferença entre ser chato, intransigente e ser exigente. E nojinho. Exatamente. E ser exigente. Eu tô na parte do exigente. Eu tô na parte do exigente. Eu não sou... mas a gente... nós somos muito julgados. O tempo inteiro a gente acaba sendo julgado por conta disso. Quem trabalha comigo criterioso sabe. é diferente de ser nojento, xarope, são coisas. Eu sou criteriosa, tá bom? Vem cá, aí não. A psicologia dá dinheiro?
Dá, como Dá. toda profissão. Olha, aqui dá. Gente, eu não fui o primeiro a fazer essa pergunta. Acho que deve ter. Já fui que número? O 50 a fazer essa pergunta pra você, né? Assim como tem um monte de profissão que não dá dinheiro nenhum se você for ruim nela. No teu caso, a tua profissão, a gente percebe, claro, conversando com você, te dá prazer, né? Muito. Então isso fica mais gostoso ainda. Gastar dinheiro com prazer, ganhar dinheiro com prazer e gastar ele do jeito que a gente gosta, fica mais gostoso ainda, né? Muito. Você viaja? Viajo. Pra que lugar você já foi assim? Tem lugar que você já foi e você falou assim, puta que pariu, que merda, velho. Gastei dinheiro nessa merda. Não acredito, velho. É que, assim, essa semana eu estava atendendo um paciente, segunda-feira, de manhã, atendendo um paciente que é um empresário super bem sucedido. E eu sou TDAH. Então, assim, estou confessando aqui já para as pessoas que não sabiam, eu tenho TDAH. Mas ela tá medicada, gente. Exatamente, fica tranquila, tá bom? Ela tá medicada, gente. Dá nada, não. E esse paciente, esse empresário conversando com ele, fui dar uma devolutiva do filho dele, conversando com ele, eu falei assim, então, sinto te informar que você também é, né? Ele, você falou com pela fala dele, e daí ele, meu Deus, descobri isso agora, com tantos anos, eu falei, antes tarde do que nunca. Mas fala pra quem tá em casa é TDAH, dá uma noção aí de quem... Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá, mas dá uma característica aí. A minha característica, eu sou uma pessoa que tem um pensamento muito acelerado, faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí tem gente que tá fazendo diagnóstico aqui dentro da sala. Gente, acho que eu começar sou isso aí. a fazer diagnóstico. E eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho essa capacidade, tá? Sou TDAH. Muitas coisas ao mesmo tempo. Meu pensamento é muito acelerado. Te levanta um 3D também, você é assim. Eu falo, levanta um 3D na minha cabeça. E aí, o que acontece? Eu não tenho uma paciência para poder ficar sentada pensando num final de semana assim, que delícia. Sentei, como eu ouço amigas e tudo, comecei uma série e às 2h terminei às 10h, assisti não sei quanto. Graças a Deus eu não sou TDAH. Graças a Deus eu não sou TDAH. Eu consigo. Então, respondendo a sua pergunta. Me cortou, vocês viram. Não. O TDAH faz isso. Essa é uma característica de TDAH. Ele corta a pessoa e continua a conversa. Uma viagem que eu não gosto. Eu não tenho paciência para ir para o Nordeste, por exemplo. Então, eu fui para o Nordeste. Aí, aquelas praias paradisíacas. E eu decidi, na primeira viagem, comprar aqueles pacotes que você faz. Se lascou. Total. Porque aí, eu não, é a primeira vez, né? Você compra os pacotes, porque chega lá, os caras, não, tem esse pacote, aquele não. Daí a gente chegou numa praia que era paradisíaca, linda e tal. Daí o cara, o guia turístico lá, desceu na excursão e falou assim pra gente: bom, a gente desceu aqui, sei lá, era 9, 10 horas da manhã, sei lá. Porque a gente viaja, acorda cedo para aproveitar a viagem, exatamente. Né? Aí tinha o quê? O mar na sua frente, os coqueiros, aquela praia. Que tédio. E uns negócios para você ficar sentado, o bug para você andar. Fez o esquibunda lá? Andou de esquibunda lá? Essas coisinhas que eu fazia em meia hora. E depois você tinha um restaurante para você almoçar. E ele falou, às 5h eu volto para te buscar. Eu entrei em desespero. 5 Daí da tarde? eu olhei primeiro, tipo assim, o que eu vou fazer até às 5h? Eu não trouxe um livro, um computador, eu não trouxe uma agenda, eu não trouxe nada. E as pessoas, ai, que delícia. Foi dando meio-dia, eu já tinha almoçado, eu já tinha feito o esquibunda, eu já tinha feito o negócio, já tinha feito o outro. E eu pensava, e as pessoas, ai, gente, por mim eu morava nessa praia, eu ficava aqui relaxando, e eu pensava, Senhor, me tira disso aqui, não tem mais nada para eu fazer. Eu já tinha feito visto as mulheres que faziam renda, já tinha dado tudo para daqui essa merda, você comprava os negócios, você não ia nem usar, mas daqui essa exato, esse negócio entendeu? Aqui, aí eu falava, o que a pessoa fica olhando para esse mar, gente? Ai, que delícia. Tinha umas mulheres lá que eu via tomando sol, pareciam uns peixes lá fritando no sol, uns camarão, sei lá. E eu falava, Senhor, como é que alguém aguenta ficar parado olhando esse mar? Eu já olhei, vamos embora, já vi tudo, já contei as conchinhas. Então, eu não sou essa pessoa, entendeu? Então, eu não aguento isso. Então, esse é um passeio que nunca mais eu faço. Eu vou para o Nordeste, eu olho a praia, falo, lindo, alugo um carro, vamos para outra praia, para outra, eu faço 10 praias no mesmo dia. Ô, Helder, você sabe que eu também, eu não é muito, não é literalmente muito a minha praia? Essa é uma viagem que né, zicou um pouco. Você também não é chegada muito em praia, porque assim, eu vou em praia, mas não me segura. Eu acho, igual você, nossa, que lindo, bonito, maravilhoso. Tá. Entrei no mar, salguei, delícia, gostoso, vambora. Então, vambora, eu também sou assim. Aí você quer ver aqueles, aí você vai, de repente, em um lugar que você vai e fala,
vamos conhecer. Aqui foi o mausoléu, não sei das quantas. Aqui as freiras virgens teceram as cortinas de não sei do quê. Aqui, eu fico olhando aquilo assim, eu falo assim, gente do céu, eu não tenho paciência para esses passeios. O passeio eu tenho. Se for um ponto turístico, eu olho, gosto da parte histórica, conheço o museu, essas coisas todas, eu gosto muito. Aí. O museu, você viu, né? Não tem paciente ficar olhando. No microfone, vocês estão. Ela se perde. Eu me perco, porque eu mexo as mãos, né? Não consigo ficar quieta. Vou amarrar aqui para ver se eu consigo ficar quieta no microfone. Aí, passeio te prende. Isso me prende. Agora, eu ficar sentadinha, olhando para o mar e fritando no sol, não vai rolar, gente. Então, quem me quer, assim, num passeio, não me chame para tomar sol na sua casa, porque eu não vou fazer isso, na sua piscina. Não vai rolar também. Você fala para as pessoas que você é psicóloga, quem não te conhece, você fala para as pessoas que você é psicóloga, porque aí você fala assim, não vou falar e não vou me apresentar, porque senão vão pedir sessão de graça. Vão pedir, tem gente que pede sessão de graça. Pede, você tá lá num barzinho, no chá da tarde, ou você tá num barzinho à noite, aí a pessoa começa, não, sabe o que é? Não sei o que, eu falo, querida, não, ou senão a pessoa, não, já te dou um cartão, fica aqui tranquila. Ou senão a pessoa fala assim, você está me analisando? Eu falo, de jeito nenhum, você acha que eu trabalho de graça? Grossa! Nunca! Grossa! Essa é das noite, minhas. num barzinho. Mas não, acontece fica isso? Relaxada. Não, mas é sério que aconteceu já de você estar, por exemplo, à noite, assim, aí tá você... Muitas pessoas ficam com medo. É igual você tá do lado de endocrinologista. Você tá comendo e acha que a pessoa tá te olhando assim, tô engordando. Ai, meu Deus. Olha, mas eu tô de dieta, tá? Aí você não come porque você tem uma amiga endocrinologista. Aí ela fala isso, que ela detesta sair, porque todo mundo fica achando que ela não pode comer, que não pode comer do lado dela, que as pessoas vão falar, ai, meu Deus, ai, será que engorda comer isso? Ela fala, ai, não tô nem olhando, come o que você quiser, entendeu? Mas o pessoal acha mesmo que você, por exemplo, uma conversa que você tá cagando, você não tá nem aí pra pessoa, você nem lembra, e elas acham que você tá olhando pra ela e analisando. É assim, ó, o que eu vou te falar. Não tem como eu me desprender do meu olhar psicólogo, entendeu? Tá em mim. Eu olhar... Automático. Já foi. E sacar. Olhar e sacar. Isso te incomoda? Porque não tem horas que a gente não queria ser inocente. Porque, eu vou falar uma coisa pra vocês, tem hora que eu queria ser inocente. Tem hora que eu queria olhar e deixar no flow, assim, vai embora. Mas isso não te incomoda de olhar e falar assim, puta, aquela pessoa ali é sacana, velho. Puta que pariu. Aquela pessoa ali vai dar o golpe, vai não sei o quê. Você fica toda hora assim, com a anteninha ligada. A ignorância é muito mais gostosa em alguns momentos. Cangaço. A ignorância comanda o cangaço em alguns momentos, mas não tem hora que você não queria ser assim? Sim, como eu brinco, tem horas eu queria estar dançando funk em algum canto. O que você gosta, falando nisso? Você gosta de música? Muito. Você gosta de bater a bunda no chão? De jeito Psicóloga nenhum. bate a bunda no chão? Se um dia eu fizer isso, vocês podem me internar também. Psicóloga não bate a bunda no chão? Não, tem um monte que bate. Sério? Claro, Gente, tem de tudo, em todos os cantos, para todos os lugares. O que você gosta? O Rodolfo tem 2 pés esquerdos? Bom gosto e mau gosto existem em todas as profissões. O Rodolfo é o marido dela, tá, gente? Tem 2 pés esquerdos. Você dança? Você é da época de dançar? Eu danço, mas eu tenho que dançar sozinho, porque ele não dança de jeito nenhum. Você também não é aquela psicóloga chata que analisa a letra da música, né? Eu não acredito, Helder. Eu não acredito que você fica analisando letra de música. Querido, sério? Como não? Não. Não, você não vai escutar um Chitãozinho Chororó e vai analisar lá. Não, né? De vez em quando você tem que ouvir evidências e chorar, né? Senão. Mas aquilo que eu falei. Você nunca sofreu por amor, mas aí não dá, né? Você nunca deu uma batidinha de bunda no chão? Nunca. Eu já tentei. Socorro. A minha idade já não me permite, meu joelho muito menos. O meu corpinho muito menos. Não. Mas ouvir eu ouço. Não. Quando é bater a bunda no chão, gente, é ouvir. Não, peraí. Não é assim, não sou uma pessoa chatérrima que não vou. Mas assim, tudo você tem um critério, né? Você tem determinadas músicas. Critério. Tá. Que não dá. Tem gente que gosta. Que não dá. Você tem hoje, e até assim, aguardem amanhã. Né? Entrem no meu Instagram e eu vou estar falando disso. Olha lá, falei, olha lá, boa. Essa é das minhas, eu também sou assim. Amanhã, desculpa, eu fiz Ela me chutou aqui, só porque eu falei isso, ela me chutou aqui por baixo. Chute, tipo assim, cala a boca, não fica me colocando essa justa, saco. Eu fiz uma reflexão sobre isso com alguns pais. A gente só não sabe quando vai passar, tá? Mas deixa eu cortar. Não, vou colocar amanhã. Não, vou colocar amanhã. Ótimo. Não, o que eu falei, eu vou colocar amanhã. Existem algumas reflexões, tem algumas músicas hoje, qualidade,
que merda. não dá para você ouvir, entendeu? Por exemplo, existem alguns funkeiros que o nível de música que eles estão falando é de uma Baixeza. Baixaria. que não dá, de uma baixaria que não dá para você Minha avó nem falava. ouvir e nem permitir que, em sã consciência, alguém escute uma música Mas tem daquela. gente que gosta e ainda bate a bunda no chão, meu amor. Então, é isso que é triste. Aí assim, tá, mas não me compare a elas, né? Vem cá, mas assim, dançar, você nem outro tipo de música? Você Não, eu danço e gosto de dançar, mas é isso que eu tô te falando. Existe funk de qualidade. Entendeu? Olha. Que tem. Você tem uma qualidade de letra, assim como você tem outras músicas ali, e pagode, e sertaneja, entendeu? Que você tem qualidade. É isso que eu estou falando. Mas quando você pega um determinado tipo de música, cujo conteúdo da letra é chula a tal ponto que não dá para ouvir. Meu ouvido não é pinico, com perdão da palavra. Não dá. Eu descobri que o órgão genital feminino passava pela janela, porque um dia eu estava no meu apartamento, eu escutei uma música falando justamente sobre essas partes genitais. Eu falei assim, nossa, gente, eu liguei para um amigo meu, né? Aí ele falou assim, não, tem música com palavrão até mais pesado que isso. Eu falei, mas não tem mais pesado do que isso. E aí não que tá. tem E existem músicas que levam, e é isso que eu fico pensando, onde as mulheres hoje lutam tanto por respeito, lutam tanto, rasgam o sutiã e vão para a rua pelada para buscar respeito. Que respeito que elas estão buscando? Quando elas se permitem ser cantadas, né, terem esse tipo de música, entendeu? E serem colocadas na letra dessas músicas dessa forma, e elas estão achando que elas são o quê? Modernas, quando elas permitem que alguém fale delas nesse nível, nas letras de músicas dessa forma. Me perdoe, mas assim, isso para mim é um lixo. Você já foi cantada em terapia? Você já foi cantada em terapia? Já, várias vezes. Sério? Muitas. Como que é uma cantada em terapia? Como que você percebe? É sutil? Não, já tive de todos os níveis. O maridão tá lá, daqui a pouco o marido não, e ele já sabe disso. Já tive vários, do tipo, tô excitada aqui, não consigo mais fazer outra coisa se eu não te agarrar. Mas por que o pessoal tem essa tara de Entendeu? repente, uma psicóloga? Porque você tem vários conteúdos que o paciente leva para terapia, entendeu? Já tive paciente surtado em terapia, por exemplo, tive um paciente bipolar, um paciente em fase maníaca muito grave. Esse paciente eu tive que denunciar, foi um paciente muito sério, eu tive que pôr segurança, fiquei bastante tempo andando com segurança. E ele tinha uma questão maníaca e ele achava que ele era o cara mais gostoso. Mais então, lindão. assim, E ele veio para cima de mim para querer transar comigo, assim, em cima Sério de mim. mesmo? Sim, Fisicamente mesmo? Sim. E aí, a hora que eu tirei ele de cima de mim e fui falando para ele, olha, você tá em surto, você não está percebendo que ele veio para me machucar, aí ele cuspiu na minha cara. Esse paciente foi um paciente muito grave, ele estava em surto naquilo lá. Ele ficou um ano, Ainda bem que você entende que ele tava me em chamou surto. de vaca e tal, e saiu. Olha isso. Esse paciente era um menino, Não acredito. 24 anos. Ele ficou exatamente um ano sem vir em consultório. Quando fez um ano, ele ligou no consultório e falou para minha secretária, marcou um horário. Era uma secretária nova, não sabia. Ele entrou na minha sala e falou assim, você achou que eu tinha esquecido? Credo, hein? Eu Deus voltei que me livre e aqui, guarde. porque eu vou matar você. Credo, Deus que Senhor é mais. Exatamente. Quem? E aí ele começou a ligar na minha casa e ele falava assim, eu sei a roupa que a sua filha tá, eu sei que jeito você tá. Ele me ligava de madrugada. Então a gente teve que denunciar, coloquei segurança na porta da clínica e tal. Ele já tinha ameaçado os pais, era um paciente muito grave em surto. Nossa, mais novo, né, Helder? 24 anos. Um paciente bipolar em surto. Nossa, então, mas o que é, gente? Então, entende uma coisa, doença mental, gente. Isso é doença mental. Tá, não, mas eu digo assim, eu tô tentando linkar a sua figura, por exemplo, assim, da psicóloga. Eu te conheço um pouco e algumas outras psicólogas. Então ela tá lá, quietinha lá na clínica, tá bem vestida. Lembra mais uma... Qual que é o nome? Agora me fugiu.
A comissária de bordo, né? Aquela coisa, né? Lembra aquela coisa comissária de bordo? Psicóloga, pra mim, me lembra comissária de bordo. Não sei por quê. A maioria me lembra, algumas. E você me lembra comissária de bordo. Aquelas coisinhas assim, sabe? Bem assim, aquela coisinha assim, bem assim, às vezes. Contida. Aquela coisa. Aquela bem assim, aquela. Porém lânguida. Contida, porém lânguida. Aquela coisa assim, sabe? Aquela coisa assim. Aquela coisa assim. Quero descobrir o que existe debaixo disso. Então, essa fantasia. E não vai ter, a gente não vai conseguir nunca, meu amor, porque teu voo você já tá desembarcando daqui a pouco. Igual terapia, você já vai daqui a pouco. Parece assim, que coisa que tem. E assim, não tem a noção de que, por exemplo, você tá ali para cuidar da pessoa, você não tá ali para satisfazer desejo de então, ninguém. Então, você tem vários tipos de fantasia. Você já teve vontade de correr? Correr, que eu digo assim, de largar. Eu vou largar essa tua criatura, eu vou largar aqui. Peraí, deixa eu tomar um cafezinho e vazar. Você já fez Então, esse paciente foi um paciente grave, que naquele momento eu tive muito medo. 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 Era um paciente muito forte, ele estava em surto, e aí ele podia me machucar naquele momento. Então, você tem algumas estratégias de fuga quando você atende paciente grave. Isso que eu ia falar, vocês têm botão de pânico? Vocês têm botão de pânico? Deveria ter. Sim. Vocês têm botão de pânico? Então, quando você atende pacientes muito graves, você tem estratégicas disso. Você tem uma estratégia, porque senão você entrar ali leve e solta... daí você corre esse risco. Porque eu já apertava aquele botão do pânico. Aliás, eu falo que eu nem atenderia. Vocês têm que ser muito educadinhas, né? Porque todo psicólogo é assim, toda contida, todo... Ou tem também coleguinha que é meio grosso, assim. Tipo assim, tá me pagando, você está me pagando, sente, você vai me ouvir. E você vai... Tem psicólogo que é assim? Porque as pessoas acham que eu vou no psicólogo e que nós conversamos bem no começo. Me fala, tá? Tô te pagando, você tem que falar para mim a solução desse problema. Você tem que falar para mim o que eu tenho que resolver. Aí eu separo? Será que eu não separo? O cara já me traiu umas 15 vezes. Doutora, o cara já me traiu umas 15 vezes. É bem assim. Doutora, o cara já me traiu meu marido já me traiu umas 15 vezes. Eu já peguei número de telefone de mocinha na ligação do meu marido. Pelo que eu me lembro, 15 vezes. O que eu faço, doutora? Querido, você já sabe a resposta. Quer continuar sofrendo, problema seu. Já tá fazendo isso há 15 vezes. E por que continuar patinando, né? É impressionante isso. E o que é dependência? Porque a gente sabe. E aí eu te pergunto, você quer continuar assim por que motivo? É exatamente a pergunta que eu faço para você. Você quer continuar assim por que motivo? Alguns é grana, vergonha, é muita situação, né? Eu acho assim, e tem algumas assim que de repente não não tá afim de trabalhar. E é essa pergunta que eu faço para a pessoa, tá? Então, e mas ela te responde? Responde. E aí as respostas são várias. Ela sabe tipo, não tô afim de trabalhar... eu quero que ele me sustentando. Você sabe a resposta. Você está me perguntando por quê. E é exatamente isso que eu vou te dizer. Você está me perguntando por quê, se você sabe a resposta. Qual que é o ranking, por exemplo, no consultório? Do quê? É ranking de atendimento, de repente, depressão, deixa eu ver, traição. O que chega mais para você? Meu consultório, no meu consultório, tá? No meu consultório, Araçatuba é muito engraçado. Durante muito tempo, não sei hoje, né? Hoje a gente tem uma demanda muito grande de psicólogos recém-formados, nesse sentido. Mas durante muito tempo eu fui vista como a psicóloga que resolve problema grave. Então, assim, tudo que ninguém conseguia resolver, manda para a Helder, que a Helder resolve. Que bom. Então, as buchas mais graves vinham para lá. E eu sempre amei isso. Então, ótimo. Eu sempre amei. Então, os casos muito graves sempre vieram do meu consultório. E eu sempre trabalhei muito na área psiquiátrica. Então, por exemplo, crianças com 9 anos de idade que tentaram suicídio, com 10 anos de idade que tentaram suicídio. Quantos anos? 9. Com 9 anos você tenta suicídio? Se tenta, com faca e tudo. Mas com 9 anos você tenta suicídio, mas que compreensão que tem da vida uma criança de 9 anos para tentar suicídio? Tenta. Com depressão. Mas depressão, 9 anos? Sim. Mas por quê? Porque tem tudo ou porque não tem nada? Aí eu já parto para os extremos, porque tem tudo, porque tenho todo o conforto, videogames de última geração, ou porque eu tô na miséria, porque eu não tenho nem o que comer dentro de casa. Não, porque não são esses extremos, porque a gente está falando de saúde mental, porque a gente está falando de falhas psíquicas, porque a gente está falando de N coisas. Por exemplo, a gente está falando de falta de amor, a gente está falando de uma criança que não tem esse respaldo materno nem paterno.
Isso independe da grana, né? Independe. Se aí que você é pobre. Exatamente. Mas com 9 anos, Helder, você tentar suicídio, que compreensão que você tem da vida? Faça Regis, de novo essa pergunta. O suicídio mais novo que a gente tem, caso mais novo, foi por enforcamento aos 6 anos de idade nos Estados Unidos. Não, mas 6 anos de 6 idade. 6 anos. Essa criança... Então viu em algum lugar A mãe isso. brigou com ela, tá? A mãe brigou com essa menina. Ela subiu e falou pra mãe, vou me matar. Hã? Ela subiu e Com se enforcou 6? no berço. E consumou mesmo? Consumiu. Mas como que consegue fazer Entendeu? Então, assim, hello. As pessoas precisam entender que doença mental existe. Não, tá, tudo bem, Ponto. mas eu não consigo entender a minha inteligência ou falta porque de... a gente olha para uma criancinha, é aquela coisa fofinha, bonitinha, e a gente associa também essa ideia material, entendeu? De novo, concreta. Criança. Você tem as coisas, portanto, se você tem onde não dormir, o saco. o que comer, o que fazer, não te falta nada. De novo, essa ideia. Criança não é fofinha, é isso que você quis dizer? Nem sempre você tem isso? crianças Criança perversas não é também. fofinha? Não. Tem criança perversa? Opa! Ah, gente, tem filme, eu já assisti filme. Mas, assim, na vida real... Bom, Opa. o filme é a cópia da vida. Mas tem mesmo, assim, de Perversa. tramar mesmo. Por exemplo, no consultório, eu tive um de 12 anos, 11 para 12 anos. Um menino extremamente perverso. Perverso. Dá um exemplo. O que é perverso? Perverso é aquele que na vida adulta vai ser um psicopata. Tá, mas ali o que ele tá pensando? Vou botar o pé na frente para a empregada capotar. Então, esse menino, por exemplo, aos 6 anos de idade, ele tentou matar um priminho dele. Nossa, afogado. Misericórdia, gente, 6 anos. Tá? Depois ele tentou matar o outro priminho dele dentro de um, como chama? Baú. Botou a criança, o bebezinho dentro do baú, sentou em cima, ligou o som da casa, a família inteira procurando essa criança, ele botou o som alto e ele ficava junto. Ai, não sei onde está, onde foi parar essa criança, não sei o que está acontecendo. Você atendeu? Eu atendia ele. Entendeu? Na escola, ele roubava os pais de monte. Mas e aí? Roubava os pais. Ele abusou 2 vezes sexualmente de 2 crianças, dos vizinhos dele. Quantos anos? 11. No meu consultório, por exemplo, uma das vezes, quando eu catraquei ele, né? Catraquei no sentido... Aí vocês estão... Estou trazendo na linguagem mais popular para vocês, mas assim, fui pontuando para ele, né, mostrando para ele o que ele estava fazendo de ruim. Esse foi uma das vezes que ele... Foi um dos dias que ele abusou, e quando ele chegou... Ele abusou no Hotel Fazenda. Eles foram viajar e ele abusou dos filhos do amigo do pai dele, nesse Hotel Fazenda. Quando ele voltou, e eu fui trabalhar essa questão com ele, lá do abuso, de uma maneira muito séria, peguei muito pesado com ele. E a mãe, eu sempre dizia, você tem que ficar na recepção esperando, porque depois eu tenho outro paciente e eu não deixo ele sozinho na recepção. E a mãe demorou para chegar. Lá do teu consultório. No consultório. E eu entrei para atender outra criança. E ele tinha ficado muito bravo comigo na sessão. O que ele fez na hora que eu saí? Entrei para atender, ele ficou sozinho. Quando a mãe chegou, ele destrancou a porta e saiu com a mãe. Quando eu dispensei a outra criança, eu fui fechar a clínica, cadê as chaves? Cadê o controle remoto do ar-condicionado? O banheiro, ele tinha feito xixi no banheiro inteiro da clínica. Ele tinha sujado todo o banheiro da clínica, tinha feito xixi no banheiro da clínica todo. Ele tinha sumido com os controles remotos do ar-condicionado, trancado as gavetas para eu não pegar ar-condicionado. E aí eu liguei para a mãe dele, tinha certeza que era ele, e ele jurava de pé junto que não era. Você nunca mais teve essa criança, entendeu? Né? Não, eu continuei depois atendendo. Você continuou? Sim, mas esse era o meu trabalho. Eu tinha que trabalhar justamente o lado perverso dele. E aí ele mentia para a mãe dele, que não tinha sido ele. Ele chora na sua frente, mente descaradamente, né? Até que a mãe disse, eu sei que foi você, eu vou chamar a polícia. Olha, corajosa, né? E aí mãe. eu liguei também, falei para ele, eu vou chamar a polícia.
Aí ele confessou. Aí ele falou, não, fui eu, e está em tal lugar, o controle está em tal lugar, dentro do cesto do lixo, em tal lugar. Crianças assim é mais comum do que a gente imagina? Mais Você comum. falando aqui pra gente, a gente pode, não, mas é um caso que a Helder atendeu, Mas é mais, a gente consegue ver isso... Em torno de 3 a 4% da população. Tá, no mundo mundial é pouco, né? Se a gente for, eu acho que é pouco. Espero que seja pouco. Eu acho que é pouco, espero que seja pouco, vou diminuindo. E aí a pergunta que não quer calar, tem cura? Não. E aí, como que vai ficar a mãe com essa criança? Então, o que a gente tem... Diminui? O que a gente sabe, o que a literatura diz é que essas crianças, quando elas atendidas até 13 anos de idade, você consegue, entre aspas, curar essas crianças. Tinha 11. Depois disso, não mais. Não mais? Depois disso, não vai virar um psicopata. Uma Susana Witthoff. E vira mesmo? Vira. E eu dizia para a mãe, a primeira vítima vai ser você. Aliás, falando nisso, agora que eu lembrei, tem um assunto aqui que ela foi conversar comigo também, e ela estava no grau quando você foi conversar comigo, ela estava no grau, que é a questão também, nós estávamos conversando, e você que está aí, presta atenção, os pais que deixam as crianças, né? Agora que você lembrou, eu lembrei, que você falou, eu lembrei, com a cara socada no videogame, né? Nos jogos eletrônicos. Saiu hoje ou ontem, a China proibiu. Uma hora de videogame por semana só. Quer dizer, mas ela é produtora dos jogos. Ela quem mundial, é ela quem faz os videogames. 1 hora por semana, proibido para menores de 12 anos de idade, entre outras coisas. Lá não tive tempo de ler uma matéria. Mas a China, Japão, radicalmente agora se posicionando para menores de 12 anos de idade. Radicalmente. 1 hora no máximo por semana, criança até 12 anos? Menores de 12 anos. Menores de 12 anos jogar videogame. Isso por quê? Por conta de todos os malefícios que eles têm visto que têm sido feitos. Eu saio matando? Criança, você sai matando? Ele sai matando? O que muito. Acontece? Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender, todos os prejuízos fisiológicos, né, assim, físicos que tem gerado. Então, graus de miopia, hoje uma pacientinha minha falou, estou com 2 graus de miopia em virtude de ter ficado na pandemia no celular. Você tem problemas de oftalmológicos, de secar várias partes aqui, córnea, sei lá, não sei explicar direito, mas problemas eu sei que de secar aqui o olho e tal, miopia, desenvolvimento de vários problemas de coluna, uma série de problemas de alimentação, que eu já tinha dito para você, porque eles param de se alimentar adequadamente, falta de vitamina D, param de crescer inadequadamente. Enfim, a Sociedade Brasileira de Pediatria se posicionou, tem uma cartilha em relação a isso. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria se posicionou contra, sobre essas questões. Depois, os malefícios em termos psicológicos são gigantes. O nível de irritação altíssimo, dependência psicológica deles muito grande, as crianças tendem a não obedecer mais os pais, elas têm uma dependência exatamente igual ao do ópio, isso é fato, sai o ano que vem como no Código Internacional de Doenças, que vai ser a versão 11, CID-11, pela Organização Mundial de Saúde. Caramba. Então, essas crianças criam uma dependência real, tá? Elas querem jogar cada vez mais, elas não se interessam por outra coisa, elas só querem ficar no celular, elas se afastam da família, se afastam de contato social, elas não sabem se relacionar socialmente, elas perdem todo o processo de desenvolvimento de criatividade, rendimento escolar muito baixo, porque toda a parte de estimulação de neurotransmissores que você tem fica diminuída. Então, o processo de desenvolvimento, nesse tempo agora aí até a fase tua na adolescência, você tem estimulação neurológica de neurotransmissores muito grande. Você tem uma produção de sinapse muito grande, mas para isso você precisa de estimulação cognitiva. Como elas param de fazer essa estimulação cognitiva, porque não estudam, isso que eu ia perguntar. Porque não estudam, você tem uma diminuição gigante dessa estimulação. Abandona mesmo, larga Exatamente. Tudo. Param e ficam envoltas nisso. Mas e o pai? E a mãe? Cadê? Cadê?
Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Desculpa, tem que rir. Cadê? Desculpa. Cadê? Então, o que acontece? Os pais, a única fala que eu tenho deles é assim, eu não consigo. Não consegue o quê? Não consigo controlar meu filho. Tá, Porque ele fica nervoso, porque ele fica irritado. O que ela falou é verdade, porque quando você foi falar comigo lá na TV, você lembra, até tinha alguém da produção que ele falou, eu fiquei assim, eu falei, fulano, não acredito nisso. Ele falou, pois é, meu netinho de um mês, não, 4 meses, 4 meses já está com o celular, não consigo tirar dele. Tira do celular da mão, ele, Então, o bebezinho. Aí me diz uma coisa, quando você ouve aquela pessoa dizendo, eu não consigo tirar o celular do meu netinho de 4 meses... Vou repetir, 4 meses, como é que você não consegue tirar de 4 meses? Eu vou te dizer como que você tira. Segura. Como que você tira? Assim, ó, daqui. Como que você tira de um adolescente? Daqui. Quem manda sou eu. Pronto. Você sabe que você toma do adolescente, você corre um risco, né? Você corre qual risco? A gente corre tomar umas porradas, né? Porque então, quem manda sou eu. Então, o pai sou eu, a mãe sou eu e quem manda aqui nessa casa sou eu. É o limite. Aí você vai... Exatamente. É o limite. Aí você vai dizer assim, ele vai vir bater em mim. Vai bater em você? Então, se já está nesse ponto de vai bater, significa que essa relação já foi para o saco há muito tempo. E se foi para o saco nesse nível, significa que a tua afetividade com seu filho, a conversa com seu filho, a percepção tua com seu filho já foi para o saco há muito tempo. Você deixou de ser pai e mãe do seu filho há muito tempo. Nossa, que pesado para eu ouvir isso. Ponto, falei. Pesado de ouvir. Nossa, pesado de ouvir isso. A sua relação... Você deixou de ser pai e mãe do seu filho há muito tempo. Essa é a questão. Então, por que ele está dependente? Porque você terceirizou o teu serviço para esse celular, para o Xbox, entendeu? Para o PlayStation, que você pagou R$6.000. Nossa, tá isso, gente. Entendeu? Mas você comprou porque é legal. E aí, o que é mais legal ainda? Quando você coloca essa criança de 6, 7 anos, porque é assim que eu ouço dos pais, que máximo, ele passou o final de semana até as 4 da manhã jogando e ele já está na fase não sei o quê. Meu filho está ganhando do teu filho na fase Exatamente. tal. E ele tem 6, 7 anos de idade e está indo dormir às 4 horas da manhã. Mas é sábado, né? É sexta-feira. O que tem em dormir às 4 horas da manhã? Criança dorme meia-noite estourando, 11 horas estourando. E não acorda no outro dia, meio-dia, às 2 da tarde, às 3 da tarde, porque é sábado. Isso não existe, Regis. Todos os valores estão invertidos. Eu não posso relaxar, eu sou pai, eu não posso relaxar nem sexta passada, não posso nem relaxar sábado no feriado, no feriadão, não posso relaxar nem no feriadão. Não. É aquela, se ele dorme 10 horas, mesmo que seja assim, véspera de sábado, Sim, domingo. Criança é criança. Criança continua sendo criança, independente se é sábado, domingo, feriado. Criança continua sendo criança. É a regra, aí, porque tem um limite muito tênue, né, entre a rigidez e eu impor o meu respeito, né, porque a criança ela não sabe disso, né, adolescente aí vai partir para o confronto. Isso desde lá de pequeno eu consigo, de pequeno, vamos falar, de pequeno eu consigo já, eu vou evitar muito trabalho lá no futuro? Com toda certeza. Com toda certeza. O que acontece? Quando as pessoas me escutam falando, eu acho que eu sou uma carrasca. Não é isso que eu estou falando. Né? Não é disso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que todo limite pressupõe amor. Ok? Pressupõe amor. O limite, e é isso que eu digo para todos os pais quando eu estou falando, quando você ensina a hierarquia, entenda assim, ó, a hierarquia, quem está aqui em cima, ele é a medida protetiva de quem está embaixo. O CEO de uma empresa, quando arrebentou agora a história do que aconteceu aqui, certo? Sim. Para quem vai sobrar? Para a gente ou para quem estava na corporação? Quem tem que responder? Corporação. Ok. Quem que vai responder? O soldado ou o capitão? O capitão. Ponto. Quem está lá em cima é que tem que responder por todo mundo. Ele é a medida protetiva. Ônus e bônus vai ser dele. É dele. Entendeu? Quem responde por dar errado? O pai. O pai, ele é a medida protetiva do filho. Entendeu? Ele é o responsável. Ele tem que colocar isso. O que acontece é que esse pai, ele tem que estar aqui em cima na hierarquia, mas ele tem que ser responsável pelas duas coisas, pelo amor e pelo limite. O limite é para dizer assim, eu amo você e por isso eu vou permitir esse tanto
e não vou permitir isso aqui. Mas a criança não vai entender, né? Naquele momento ela não vai entender. Eu verbalizando isso para ela, mesmo que ela não vai entender. Você pode isso e você não pode isso. É óbvio que essa criança vai espernear. Problema dela. Lá na frente ela vai entender. Entendeu? O que acontece na sociedade de hoje? A sociedade de hoje não aguenta isso. Não aguenta? Não, os pais não aguentam ver um filho espernear, porque o pai não aguenta se frustrar também. O pai não aguenta se frustrar também. Por que o pai não aguenta se frustrar também? Pai e mãe, viu, gente? Exatamente. Né? Porque ele também não quer problema. Entendeu? Então ele não quer encheção de saco também. Trabalhou o dia inteiro. Então ele vai lá e deixa o filho fazer o que quer, porque pelo menos ele não tem encheção de saco, e pronto. É isso que acontece. Tá faltando ali ele, né? A presença do pai e da mãe. Então, educar dá trabalho. Se você decidiu ter filho, vai dar trabalho pra caramba. Entenda uma coisa. Quando você tem filho, é assim, ó, até você, a hora que você decidiu ter filho, antes de ter filho, você sai com teu marido, você volta a hora que você quer, você acorda no outro dia a hora que você quer. O dia que você teve filho, esquece. Você não vai dormir mais a hora que você quer, você não vai acordar mais a hora que você quer, ponto. Acabou. Você vai ser pai e mãe. Entendeu? Não tem sábado, domingo, feriado, vou acordar meio-dia. Não, se o bebê acorda às 6 horas da manhã, até porque ele tem que ter regra, ele tem que comer a papinha dele, ele tem que tomar o banho dele. Você vai ser pai e mãe, cara. Você vai ter que acordar cedo. Tem que botar regra na rotininha dele. Você tem que levar para tomar sol, você tem que acordar cedo. Você não vai fazer a sua criança acordar meio-dia para tomar o café da manhã meio-dia para comer às 3 da tarde. Quem faz isso é adulto. Entendeu? Baladeiro. Eu imaginei o bebê lá esperando. Exatamente. Lá, sinto muito. Você quer ser pai, cara? Aproveita agora, porque depois você acorda cedo. Se não acordar cedo, o negócio vai ser comigo, tá bom? Para terminar. É isso aí. O que os pais fazem? Eles também querem dormir até tarde, então deixa o filho lá. E a coisa vai se enroscando dessa forma. Entendeu? E o videogame virou um grande negócio. Quando você fala videogame, eu entendo também o celular os joguinhos aqui. Também, entendeu? Virou um grande negócio. Deixa lá, eu quero estar na balada, eu quero também estar assistindo o meu programa, eu fico ali acordado, o filho também fica, porque senão eu tenho que parar o que eu estou fazendo, a minha curtição, para pôr meu filho para dormir. Entendeu? Entendi. E aí isso é chato. A responsabilidade não quer. Produção, tô olhando, a gente tá balançando, balançando a criança aqui na nossa frente. Você tá vendo ali? A criatura tá ali. É para acabar? Não, você já sabe vou parar de falar? Essa frase foi ótima. É para acabar? É para acabar? Não sei, né? Já me fala que hora tem que parar para eu já ir pensando como eu vou encerrar o negócio. Como que a gente vai encerrar? Como que a gente encerra a conversa? Como que a gente vai encerrar? Mas, Helder, por exemplo, assim, igual essas crianças, os pais, as crianças, elas têm... Eu ia falar assim, as crianças têm culpa. Não tem culpa porque é a gente que permite. Aquilo que você falou, eu tiro do celular ou o jogo da mão da criança. Mas assim, se o pai, a mãe, os responsáveis não tomarem cuidado, dá um exemplo pra gente de que pode acontecer. Você já atendeu pessoas que, por exemplo, algum adolescente... O que você tem hoje? Esse adolescente, por exemplo... Então, eu estava falando, essas crianças, elas não conseguem sentar para estudar. O celular, ele produz para a gente, para o adulto também, uma dependência gigante, tá bom? Porque ele produz na gente um excesso de dopamina, tá? Tanto os jogos quanto os celulares, eles produzem em nós um excesso de dopamina. O que é isso? Então. Dopamina é um neurotransmissor responsável pelo prazer, tá? No nosso cérebro tem uma área que chama área de recompensa, que é a mesma área que funciona para o dependente químico. Que susto. Eu ia falar para os docinhos, para o petisquinho, não tem nada a ver. É a área de prazer que nós temos no nosso cérebro. E essa área é a área da compulsão. Então, a compulsividade pode ser para qualquer coisa, para sexo, para comida, para bebida, para dependência química e tudo mais. Esse neurotransmissor, quando ele está em excesso, ele gera a nossa compulsividade. O que acontece? O celular ou os jogos, eles ficam estimulando a produção dessa dopamina. Por que ele faz isso? Porque você já viu o computador e o celular, ele muda o tempo todo. Você não fica parado lendo um texto
ali com uma atenção concentrada gigante. A rede social é Você assim, muda ela dá o tempo todo. É aquela... O tempo todo. Você entra num, vai no outro, volta aqui, tira dali. Você faz 10 coisas ao mesmo tempo, você não tem paciência. Então, ele gera muitas estimulações. Isso é que gera a produção excessiva de dopamina no nosso cérebro, tá bom? E provoca essa compulsividade. Você quer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Por isso que quando você entra, quando você percebe, faz meia hora que você está olhando ali do nada. Verdade. Tá? Já foi. E você não consegue largar esse bendito celular, você não se livra dele, porque ele produz esse prazer. Você vai no banheiro, você leva ele, você vai em outro lugar, você leva ele. Isso já gerou a dependência. Consciente ou inconsciente? Inconsciente. Você não está prestando atenção. Você não está nem prestando atenção. Ele já virou dependência. Muitas pessoas já estão dependentes dele. Você dorme e deixa a notificação ligada. Mas aí fica difícil também, né, Elda? Porque se eu não dou conta do que está acontecendo comigo, aí fica mais difícil. Exatamente. Aí o que acontece? Então você tem essa produção dopaminérgica. Quando você vai tirar do adolescente, você tira isso e impede que ele fique sem jogar, você tem uma queda brusca da produção dopaminérgica. Logo, você tem uma crise de abstinência. Caramba, isso aqui... Isso gera, tanto dos jogos, isso gera um mal-estar gigante, que é a falta da droga. Igualzinha. Tomar banho. Você vai falar para mim que o negocinho desse aqui... E aí você tem a falta da droga. Isso é químico. E essa pessoa fica desesperada. Por isso que eles ficam violentos. Deixa eu fazer um recorte. Alguém aqui é assim, gente? Produção assim? Alguém assim? Alguém... Vixe! Alguém já levantou a mão aqui da produção. Por isso que você fala assim, quando você vai tirar do adolescente e ele vai querer bater em você, por que ele vai ficar irritado? Porque você tem a síndrome da abstinência. Tá, então me dá a cura. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que começar a retirar isso. Cara, que coisa interessante. Então, por isso que chegou ao ponto de todas as pesquisas mostrarem o nível, por isso que foi parar no Código Internacional de Doenças. Virou CID, virou o CID mesmo. Código Internacional de Doenças. Porque hoje nós já temos clínicas no mundo de internação. Eu tenho clínica para... Já tem clínica. Em Londres, você tem clínica há mais de 3 anos já de internação para isso. Para eu largar essas coisas? Para dependência. Já. Gente, eu não acredito nisso. Você já tem isso. Ué, pra mim é difícil, sabia? Eu falo que eu sou meio fora. Vou falar uma coisa pra você, você não acredita. Talvez você não acredite, mas quem tá em casa também pode não acreditar. Eu não sei se é porque eu sempre fiz terapia, então eu sempre gostei, sempre fui apaixonado por psicologia, né? Então sempre fiz terapia. Mas eu tinha essas ideias muito bem definidas pra mim. Por exemplo, eu ando com meu celular, eu já coloco aqui ele no automático, acho que é 9 horas, não sei que horas, silêncio. Eu vou falar com o celular quando eu quero, não quando ele quer. Então, as notificações, para mim, as notificações, eu silencio. Deu determinado horário, e assim, viu? Tocou lá aquele Por isso você não me atende, né? do WhatsApp. Eu não... Tem gente que... Menina do céu, tem gente que sai... Você sabe o que eu faço, gente? Eu coloco, por exemplo, do WhatsApp, eu coloco sons diferentes, porque aí eu priorizo. Esse som aqui eu já acostumei. Esse aqui é do meu irmão. Isso aqui é da minha mãe. Isso aqui, por exemplo, é da Elda. Isso aqui é do geral. Então não vou. Então eu faço. São fugas ou enfim. São situações. Recursos que você tem. Que eu utilizei para mim. Mas a gente percebe mesmo que no dia a dia, no geral, menino, o povo só falta atropelar a mãe. Então, aí o que você tem? Esse adolescente, por exemplo, que vai prestar vestibular. Por que a gente tem uma dificuldade hoje imensa deles passarem no vestibular? Porque eles não conseguem estudar. E a grande maioria não consegue estudar porque eles não têm uma capacidade de se manter em atenção concentrada. O que é isso? Você hoje, para passar no vestibular, você precisa estudar pelo menos 4 horas por dia. E com a cara no livro, né? Exatamente. Isso. Eles não aguentam. Eles não aguentam 10 minutos sem olhar uma notificação. Nossa! Eles não aguentam. Então, como é que eles vão passar no vestibular? Você pode fazer o melhor cursinho, que você entra às 7 da manhã e sai às 10 da noite. A atenção deles está associada aqui, ó. Eles estão aprisionados nisso aqui, que é o celular. Entendeu? Eles ficam aprisionados. Mesmo que eles não estejam ligados, a mente deles, inconscientemente, está ligada aqui. Ansiedade, então, enquanto você não trabalha isso na terapia com eles, para eles desligarem disso aqui, não vai. Eles ficam estudando com isso aqui ligado do lado com notificação. Então, eles fazem aqui e dão uma olhada ali. Dá aqui, uma olhada ali. Ou seja, a atenção deles está dividida.
o que acontece? Eles não conseguem estudar nunca. Não, mas desse jeito não consegue mesmo. Tem gente que fala para mim que consegue estudar ouvindo música. Parabéns. Parabéns. É possível? Perguntar para a psicóloga, é possível? Entendeu? Isso? Então, o que acontece? Eles não estudam, eles não conseguem concentrar. Esse é um dos prejuízos de da questão da dependência, tanto de internet quanto dos jogos, entendeu? Você precisa de estimulação. Então, eles perdem a capacidade de atenção concentrada. Esses são um dos prejuízos que a gente tem. Eles não têm essa capacidade de conversar tete a tete. Quando você vai vendo, eles são alienados do mundo, empobrecidos de conversa. Não tem raso, não tem profundidade na conversa. Eles vão fazer redação, eles não sabem fazer redação nenhuma, porque eles não têm conteúdo. Nem me fale. Eles não têm conteúdo, eles não sabem conversar. Eles chegam no consultório, você pergunta assim para eles: e aí, como você passou? Eles olham assim: passou e como? Desculpa. Eles não sabem do que você está falando. Passei como? Né? Eles não sabem elaborar processos. Então, como é que eles vão, por exemplo, interpretar uma questão de vestibular? Eles não têm essa capacidade. Uma outra coisa. Mas aí você está falando sério, você está falando de geração, Helder. Eu estou falando da geração toda. Você está falando então, porque isso aí vai produzir lá na frente. Já está sendo resultado agora e vai produzir lá na frente. Então, aí é uma geração, quando você, voltando à questão da música, é uma geração que ouve música que tem 3 palavras e puts, que desce até no chão. É essa geração. Ela esperou até o final do nosso bate-papo para ela poder dar na minha cara. Eu sabia que ia ter resposta. Entendeu? Que é a geração sinestésica. Puts. Não tem problema nenhum em algum momento. A gente quer se libertar. Assim, eu não sou o tempo todo essa intelectualidade. Até porque isso faz mal. Tem hora que você quer dar risada e falar bobeira. Não entendeu? Entender piada. Tem hora que a gente não quer entender, quer ficar pensando. Exatamente. Então, acontece que essas pessoas, elas não têm essa capacidade pensante. Nossa, e acha normal? Exatamente. O grande barato é isso. E vai ser o que na vida? Exato, é o que te pergunto. Qual vai ser essa geração? Mas, desculpa, já pensou um médico assim? Tem muitos, né? Já pensou um médico assim? Eu fico complicado. Já estou te avisando, a produção, 5 minutos. Conclua. Deixa eu terminar. E além disso, assim, fazendo uma geração crítica, uma geração que os valores são muito perversos, muito rasos. Olha a tristeza disso. Numa dos vídeos que foram feitos aí de segunda-feira, né, eu fiquei chocada, assim, entristecida entre tantas coisas que aconteceu. Hora que eles estavam numa das filmagens que tá que passa eles lá em cima dos carros. Deixa eu só fazer um recorte pessoal aqui, ó. Quando a Helder fala aqui, isso, não vai tomando água. Porque aqui a gente fala de Araçatuba. Então aí, infelizmente, Araçatuba acabou ficando conhecida mundialmente. Quando eu falo mundialmente mesmo, né? Aquele assalto que teve aqui aos bancos em Araçatuba na segunda-feira, enfim. Aí depois coloca aí na internet que você vai achar, porque o pessoal assiste agora, como pode assistir daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, sobre esse assalto, então, esse mega assalto. Né? E um dos vídeos, quando tem alguém filmando de um prédio, mostrando os 2 homens em cima do carro, do capô do carro. Esses 2 homens eram 2 homens mais gordinhos e eles estavam sem camisa. E o comentário de uma das meninas foi assim: nossa, que terrível, eles estão em cima do carro e olha a vergonha deles, são 2 sem camisa e são 2 gordos. Além de tudo, vão ter que passar vergonha. Quando eu escuto, eu estava acompanhando na hora ali ao vivo a sagacidade de uma pessoa no meio de uma crueldade daquela. Fazer um comentário. A única preocupação da pessoa foi a aparência de passar vergonha, porque ele era gordinho. Em meio do que estava acontecendo? Em meio a um terrorismo daquele. Entendeu? É a hora da gente repensar a humanidade. Entendeu? Porque eu quero descer. Exatamente. Então, é essa geração que nós estamos construindo. Então, amarrando, já que eu tenho que encerrar, porque já estão mandando me calar a boca. Já que voltando eu tenho que encerrar. Lá, quando eu falo que eu gosto de falar, é isso, Regis. Entendeu? É assim, socorro. Que geração que é essa que nós estamos criando?
Entendeu? Se eu tiver que falar na praça, se eu tiver que falar aqui, se eu tiver que falar em qualquer lugar, eu não quero ser uma blogueirinha, entendeu? Mas eu quero poder falar. Ela ficou magoada. Rodolfo sentiu que ela ficou magoada. Eu não fiquei magoada, eu tô adorando a história. Eu vou até fazer um cursinho de como que eu uso o Eu também não sei. microfone, de como eu apareço melhor na mídia. Fico melhor. Porque além de tudo, né, gente, ver gente feia, não, né? É melhor sair maquiadinha, bonitinha. Segundo Já que os todo mundo fala, comentários, segundo os comentários, é segundo melhor a os gente sair comentários, bonitinha vamos pra sair agradar. lindo. Porque vai que o povo não me assiste porque eu tô muito feia. Eu vou começar a ficar mais bonitinha. Então, é essa geração, assim, socorro, alguém precisa começar a nadar contra a maré. Porque que geração que a gente vai ter? Eu fiquei pensando nisso. Quando você estava falando, eu fiquei imaginando. Eu falei, gente, e ainda dá tempo, tá? Dos pais. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo começar, melhor. Sem dúvida. Amor, vou fazer aquela pergunta que não posso deixar de fazer. O Rodolfo não me... O Rodolfo, a marido dela, tá ali. Foi bom pra você? Foi excelente! Foi bom pra você? Tesão ficar junto aqui com você. Amor, beijos. Obrigado por ter vindo aqui bater papo comigo, porque eu tenho que te agradecer mesmo. O carinho, assim, e pela coragem, tá? Sempre disponível. Estou aqui na Lente da Verdade, à sua disposição sempre. Até a próxima. Um beijo. Um beijo.